Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, nosso Vascão vai jogar daqui a pouco contra o Audax. Vamos falar desse jogo, vamos falar aí do provável time do Vasco que entrará em campo daqui a pouco. Vamos falar aí do garoto Ryan, que está relacionado e pode ser aí, cara, um dos jogadores mais jovens da história a vestir a camisa do Vasco. Também vamos falar aqui da situação de reforço, Leonaldi, Matheus Pereira. Também vamos falar aí da estreia de um reforço contratado pelo Vasco que jogará hoje. Fique até o final, mas antes já vai deixando o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você não perder nada. Valeu demais a galera que tá sempre acompanhando, se inscrevendo aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Já vai comentando aí embaixo aí qual o seu palpite pro jogo de logo mais aí entre Audax e Vasco. Vasco e Audax, né? O jogo é fora de casa. Vamos falar muito dessa partida. Bom, pessoal, o Vasco vai jogar daqui a pouco aí pelo Campeonato Carioca, às 9h10 da noite contra o Audax. A partida terá transmissão da Rede Bandeirantes e também aí do Band Esportes. O Vasco que precisa vencer aí na competição, empatou pro 0x0 contra o Madureira, jogando com o time C, né, aquela mescla de jogadores jovens com jogadores aí que não serão aproveitados na temporada, ou até mesmo jogadores que deverão deixar o Vasco. A gente vem falando bastante disso aqui nos vídeos, né, muitos desses jogadores aí podem até mesmo deixar o Vasco, como o caso do Juninho, né, que já vai pro Orlando City. Também existe a possibilidade do Matheus Barbosa deixar o Vasco. O Guarani foi o único clube interessado no atleta. O Vasco, no primeiro momento, não quis liberar o jogador. Mas eu acredito que assim que começar a Série B, o jogador não sendo aproveitado, vai chover de time aí indo atrás desse atleta e querer tirar ele do Vasco. Também tem vários outros jogadores aí que deverão ser emprestados. O Vasco também não esconde o desejo de emprestar o Matias Galaza. Apesar de eu ter achado que o Galaza foi bem no primeiro jogo contra o Madureira, eu daria uma nova oportunidade sim para o garoto. Teve rodagem, foi pro Coritiba, jogou uma Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Coxa. Eu acho que ele pegou uma rodagem bacana para tentar ficar no elenco do Vasco. Só que nessa situação aí do Galaza, tem um porém, né? O jogador é estrangeiro. Isso emperra o Vasco de trazer um outro estrangeiro para o nosso elenco. Um estrangeiro que chegaria para ser titular, né? Porque tem a cota de estrangeiros da Série A do Campeonato Brasileiro e muito possivelmente o Galaza deverá ser negociado ou emprestado para algum clube. Mas de resto, a grande maioria são jogadores da base, né? Também temos alguns jogadores que estão emprestados ao Vasco que deverão sair do nosso clube e ser devolvidos, como é o caso do Paulo Vitor, que pertence ao Internacional. E jogadores como o Eric e Zé Santos, na minha opinião, também deverão deixar o Vasco. Acho que eles vão ficar nesse primeiro momento para a disputa do Carioca. E o Vasco deverá entrar em campo aí com a mesma formação do jogo contra o Madureira, né? Com o goleiro House no gol, o Rodrigo na direita, a zaga com o Pimentel ou o Robson Bambu, cara. O Bambu pode fazer hoje a sua estreia. Jogador que foi contratado pelo Vasco já há algumas semanas, né? Não estreou ainda com o nosso time. Ele sequer viajou com a equipe do Vasco para os Estados Unidos porque ainda estava tendo alguns problemas físicos. A fisiologia do Vasco barrou o jogador, ele permaneceu no Rio de Janeiro e está relacionado para o jogo de hoje. E muito possivelmente entrará nessa partida de hoje fazendo a sua estreia com a camisa do Vasco. Outro zagueiro possivelmente será o Zé Vitor, que foi muito bem no último jogo contra o Madureira. A lateral esquerda, Paulo Vitor. O meio campo, Matheus Barbosa, Juninho e Galaza. O ataque, Eric Paixão e também o Zé Santos. Esse será o provável Vasco que entrará em campo contra o Audax às 9h10 da noite. O Vasco precisando vencer e empatou o primeiro jogo e precisa vencer para se aproximar o quanto antes das semifinais. Será muito interessante a gente ver o Vasco voltando a jogar os clássicos aí no Rio de Janeiro. Já que jogou a Série B do ano passado, infelizmente não teve nenhum clássico e agora volta a enfrentar os nossos adversários tradicionais. A gente espera que o Vasco vá para as semifinais aí do Campeonato Carioca. Deixem nos comentários qual o seu palpite para Vasco e Audax. Na minha opinião vai ser 2x0 Vascão, 2 gols do garoto Ryan, cara. Jogador que pode fazer a sua estreia hoje, garoto de 16 anos, pode ser o jogador mais jovem da história a vestir a camisa do Vasco nos profissionais. E muito possivelmente, eu acredito que o Emílio Faro vai colocar assim um garoto aí em campo na partida contra o Audax. Deixe aí nos comentários aí o que você espera também do garoto Ryan. Eu acho que ele vai ser uma das grandes promessas do Vasco e em breve ele fará parte aí totalmente do elenco profissional. Agora ele está sendo um quebra-galho, né? O Vasco está viajando lá para os Estados Unidos, mas eu acho que em breve, cara, quando ele completar 17 para 18 anos, ele já estará ali nos profissionais do Vasco, fazendo parte aí do nosso elenco. Além de ter adiado a partida e o clássico contra o Botafogo para o dia 26 de fevereiro, a FERJ antecipou o jogo do Vasco com a Portuguesa. O jogo que era inicialmente no dia 26 passou a ser no dia 25.
E também teve alteração no horário, o jogo será às 9h10 da noite. Possivelmente essa partida terá transmissão da Rede Bandeirantes, por se tratar de um horário que a emissora costuma passar os jogos do Campeonato Carioca e também ser na quarta-feira. Bom, e o Vasco segue aí em busca de reforços, né? O Vasco que tenta a contratação aí do volante Leonaldi da Ponte Preta. O auxiliar da Ponte elogiou muito o jogador e disse que ele merece o melhor, merece as propostas que estão chegando à Ponte Preta e ele atualmente estaria pensando muito grande na sua carreira. Vale ressaltar que o Vasco fez uma primeira proposta pelo empréstimo do jogador, mas a Ponte Preta recusou. Segundo o presidente da Ponte, o Vasco ofereceu cerca de R$500 mil em 2 parcelas e a Ponte Preta acabou recusando. Aos 21 anos, o jogador tem um vínculo aí bastante longo com a Ponte Preta até 2025 e a multa rescisória de R$20 milhões. Segundo algumas informações, a Ponte Preta toparia negociar o jogador por R$3 milhões. Pode ser que o Vasco queira contratar ele. As negociações estagnaram devido ao Paulo Braxi e o Vasco está lá nos Estados Unidos, né? Tá tudo parado em termos de negociação e quando o Vasco voltar da Flórida, muito possivelmente devemos ter alguma novidade quanto à possibilidade da contratação do Leonaldi e também, quem sabe, a do Matheus Pereira. De acordo com o jornalista Jorge Ricola, o jogador pode rescindir o seu contrato com o Al Hilal e vir para o Brasil de graça. Vasco, Corinthians, Palmeiras e também o Botafogo estariam demonstrando interesse nesse jogador. Porém, o alto salário do atleta pode ser um grande entrave para ele voltar ao futebol brasileiro. Ele que saiu da Premier League para o futebol da Arábia Saudita por cerca de 18 milhões de euros, um salário superior a 3 milhões de reais atualmente lá no futebol saudita. Obviamente, nenhum clube aqui do Brasil irá pagar esses salários ao Matheus Pereira e caso ele queira jogar no Brasil, vai ter que reduzir drasticamente seus salários. Eu acredito que nem R$1 milhão algum clube aqui no Brasil irá pagar por esse jogador. É um baita jogador, na minha opinião, valeria sim o esforço do Vasco para contratar ele, mas o salário é absurdo do atleta, né? Vamos aguardar ver se o Vasco vai intensificar as conversas por esse jogador e tentar a sua contratação. E para fechar o assunto contratação, né? De acordo com o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, o Vasco estaria em busca de um zagueiro de excelência e jogadores mais cascudos, jogadores mais experientes aí para a temporada. Todo mundo tá falando do camisa 10, né? Já tá enchendo o saco essa história de camisa 10, mas enquanto o Vasco não voltar dos Estados Unidos, a gente não vai ter a certeza de quem será esse camisa 10 do Vasco, essa cereja do bolo que tanto vem falando por aí. A gente espera que seja um grande jogador, até porque o Vasco precisa de um craque nessa posição, velho. O Nenê não dá mais. O Alex Teixeira tá fazendo pré-temporada agora. A gente não sabe como que ele vai entrar em campo aí nesses próximos jogos do Vasco. Minha opinião, tem que urgente contratar esse meia clássico aí para ajudar o Vasco na temporada de 2023. Também precisa de muitos outros reforços, não são somente 2, cara. Precisa de um primeiro volante, Zé Gabriel, tem que sair do Vasco, pelo amor de Deus, ninguém aguenta esse jogador no Vasco. E também precisa de um ponta esquerda para fechar o elenco titular do Vasco. E também precisa de vários reforços para compor o banco de reservas, porque Campeonato Brasileiro, meu amigo, precisa ter elenco se quiser buscar alguma coisa interessante na temporada. Deixa nos comentários aí o que você acha da busca do Vasco por reforço, se te agrada os nomes do Leonaldi e também do Matheus Pereira, duas possibilidades que podem fechar com o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você não perder nada. E comenta embaixo qual o seu palpite aí para Audax e Vasco. Vasco e Audax, às 9h10 da noite. Jogo aí, lembrando vocês, com transmissão da Rede Bandeirantes e também do Band Esportes. Tamo junto, é nóis!